Na 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 na. Ai 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 ananai ai. Na 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 na. Ai 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 anana. Oh ananai ai ananai ai. Oh anananai. Oh anananana. Oh, ya na 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 na, ya na 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 na, ya na 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 na. Com Nigun de uma Hassidut muito especial, que é a Hassidut Chabad, eu venho aqui para vocês neste momento desejar um Boker Tov e trazer Perek número 12. Ou seja, o Perek 1, Pasuk 12 do Sefer Yetzirah, nós vamos continuar, porque, mais uma vez, como traz esse ponto exuperi, cada um que passa por nós deixa um pouco de si, leva um pouco de nós, e como fala Fernando Pessoa, que tipo de mensagem você quer deixar na sua vida, depende do que você compartilha. Essa é a mensagem que devemos trazer e ter, é o ato de compartilhar. Arba ish mamay hakakbe hatzedbe kitse bechavod sharpin veofani vechayot hakodesh vemalchei asaret asa malacha veruchot mish orot esh leluchet. Aqui o Sefer Yetzirah, ele traz praticamente um tratado de angiologia. Ele começa a falar sobre a formação dos anjos e dos elementos nesse sentido, por isso ele traz que 4, que é a formação de 4, e uma relação do fogo, da água. O que seria o fogo? Vamos fazer uma base de vários remezinhos, ou seja, de várias correlações e também de interpretações a partir de um ensinamento. E com esse ele gravou e esculpiu então a ideia de trazer a força, que é o trono da glória, que é o que seja Kavod, como a gente encontra no Sidurim, também nos Sifrei Kodesh. E esse fogo da água nada mais é do que o fogo, é a intenção com esse sentimento, A intenção com esse sentimento. E aí começamos a falar de classes de anjos, que são Serafim, Ofanim, e as sagradas Hayot HaKodesh, que infelizmente em hebraico moderno eles trazem uma tentativa de fazer o que são os Hayot, que é uma classe de anjos que eles traduzem como eletricidade. Não é por acaso, porque essa função, essa velocidade que é a eletricidade, quando Yehudá, que transcreveu e popularizou o hebraico, trouxe a ideia realmente desses anjos, uma intensidade rápida, como são a própria eletricidade. E desse 3, ele fundou sua morada, como está escrito, assim como está em Terrilim, ou seja, nos Salmos, Kuf Dalet, Pasuk Dalet, ou seja, 104, ele fez seus anjos com fôlego, do Ruach. Assim traz a tradição que Boreolam, ele criou os anjos através do seu fôlego. A ideia é que o fôlego, que é essa essência, o fôlego tanto sobe como desce, assim são os mensageiros, que são os anjos, eles estão sempre em movimento nesse ato de descer e subir. É o que eu vi, é o que viu o nosso Yaakov Avinu quando ele se deitou para dormir em Betel. Eu tive a alegria de conhecer essa região quando eu entrei em contato com o Rabino Naftali Espinosa da Yeshiva Pirrei Shoshanim. Eu fui fazer prova lá e é uma área muito sagrada, muito santa, e você sente uma diferença, em cada parte, em cada trecho de Israel. Então, se você não conhece Eretz HaKodesh, eu recomendo. Cada pedaço de Israel é sagrado e tem força e vai te fazer muito bem. Nós dizemos que essa virá, esse rua, esse sentimento que vai te dar. E seus ministros de fogo flamejante, que é a relação dos anjos com os elementos, também com essa intensidade que é o próprio elemento fogo, Agora, não podemos deixar de dizer também sobre o processo criativo e os processos descritos aqui, por exemplo, como o fogo acende a água.
O que é o fogo acender a água? É a intenção em relação aos sentimentos, né? A água se relaciona com o mar, né? Com os sentimentos, e o fogo com essa intenção. Então a ideia é que nós, como um veículo, como Merkaba, a gente possa pegar um determinado sentido, uma ideia, um desejo, colocar uma intenção naquilo e com aquele sentimento trazer e fazer essa conexão de cima para baixo e de baixo para cima. Isso inclusive é um exercício. O fogo da água desse fato, assim traz o Rabino Aryeh Kaplan, Zeher Tzadik Livrachá, ele denota então que seria aquele relâmpago, né? Que seria o raio, como consta nos diagramas em relação à árvore da vida. E uma meditação como um processo para poder desencadear isso e esses insights é simplesmente se focar nessa ideia de ter um determinado desejo, uma ideia, colocar uma intenção naquilo e dessa intenção você colocar sentimento. Isso seria mais ou menos como fosse um triângulo, e desse triângulo sempre fazendo um sentido de baixo para cima e de cima para baixo, mais ou menos assim, porque você coloca uma intenção em determinado momento, essa intenção vem com o sentimento, e essa intenção com o sentimento faz com que isso se transforme e que possa então materializar. Nós temos em muitos cursos e muitas análises exatamente desse conceito. Isso faz parte da física quântica, isso faz parte também de elementos que o mundo conhece até como a lei da atração, que nada mais é do que colocar uma ideia em movimento com uma intenção e sentir, colocar, e lutar em busca daquilo para aquilo que se torne realidade. Se você for para cima e que com a ajuda de Boreolam, como traz o próprio Rabi Akiva, a água mora em pedra dura, tanto baixa até que fura, você vai conseguir não só isso, como outros estados de consciência, inclusive de conseguir objetivos muito fortes na vida. E para que tudo na vida, para que a gente possa conseguir aquilo que a gente deseja, a gente tem que ter estados mentais. É isso que se relaciona, por exemplo, quando o Midrash traz que a água concebeu e deu nascimento, né? A escuridão, por exemplo. Orma, Binah, etc. são Sefirot, mas os estados mentais, nós temos que ter uma clareza daquilo que a gente está buscando, temos que ter uma consciência, temos que ter uma leveza. Daí, e pegando um contato, ontem foi um dia muito especial, Hailu, onde 2 luzeiros do nosso povo se conectam conosco através dos seus nascimentos, que foi o Baal Shem Tov e o Balatânia. Então, Balatânia trouxe algo muito forte para a gente, a percepção da Hassidut, e o Baal Shem Tov trouxe a Hassidut, e o Baal Shem Tov fala que nós estamos exatamente aonde estão nossos pensamentos, por isso que é muito importante a gente saber o que a gente está pensando, porque é uma primeira grande viagem que fazemos antes de pegar um navio, barco, bicicleta ou até elevador, a primeira grande viagem que fazemos através da mente, dos nossos estados mentais e da onde colocamos os nossos pensamentos. Então você pode estar numa sala de aula, você pode estar numa praia, você pode estar numa cidade, mas se você estiver num outro ponto, num outro prisma, pensando em outra coisa, você não está realmente lá, você está em outro lugar. Por isso que é importante estar 100% onde você está, fazendo o que você está e tendo consciência disso, e por isso que é importante ter essa consciência mental. É essa mesma consciência que fez, como traz no Masechet Hagigah, exatamente no Daf Yudal Amud Bet, ou seja, no 14 Amud Bet, onde traz que Rabi Akiva, como outros 3 grandes mestres, total 4, entraram no Pardesh, passaram o nível de consciência, foram até o Gan Eden, voltaram, e somente o Rabi Akiva não teve dano, não enlouqueceu, não virou ateu, não teve problema de saúde, porque ele tinha toda a consciência do seu recipiente e da sua mente, do seu estado mental,
dentro desse sentido. E isso se refere a um crescimento, o que dizemos e traremos com o sentido de ser a leveza, né? Ser como um rio que flui, ter a leveza nos pensamentos, ter uma vida leve, não guardar emoções rancorosas, pelo contrário, buscar ter leveza na vida. Isso é um ponto muito forte para se conquistar objetivos. Um outro dado muito importante, uma das chaves de esse 1.12, né, esse Perek 1, Pasuk 12 do Sefer Yetzirah, se refere à relação dos anjos. Os anjos, sim, são estruturas, né, de ruach, de força, criada por Deus, mas muitas das vezes algumas pessoas podem aparecer na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas e fazer coisas extraordinárias. Nesse momento, um ser humano também pode ser um anjo. Não somente como Eliyahu Hanavi, que foi ascendendo até se tornar um anjo, ou Enor, ou, por exemplo, mulheres especiais como Hannah, que ela fez uma tefilá tão forte que ela influenciou o pensamento da tefilá, o pensamento da oração, e através da Hannah foi uma das precursoras para introduzir o Shemoneh Esrei, que é Amidah, como também Sara, Rivka, Rachel, todas as grandes mulheres. Mas o mais importante disso é essa estrutura, é essa forma de como você utilizar essa força e de como às vezes você também se torna um carteiro de Deus. Deus te dá uma carta e pede para você levar até uma pessoa. Isso pode ser através de um presente, isso pode ser através de uma mensagem, isso pode ser através de você ajudar uma pessoa. Isso é uma corrente não só de mão única, mas de mão dupla, porque quando você ajuda alguém, você está ajudando a si mesmo, e quando você está ajudando alguém, você está ajudando todo mundo. Daí o próprio Talmud traz que quando você ajuda uma alma, como você salva uma alma, você salva o mundo inteiro. E dessa importância do Rabin, ou seja, do plural, do conjunto, em vez do Yahid, dessa questão do solitário, do separado, etc. Isso é tão forte que no tefilá nós temos o Shaliach Tzbur, né, aquela pessoa que profere oração, o Hazan. Tzbur, nós temos 3 letras. Isso, inclusive, foi muito interessante. Eu escutei isso de um shiur do Rabino Daniel Faor, e é muito interessante. Tzibur, ele é um acrônimo, ou seja, é formado, é um Rashei Tevot de Tzadikim, Beinonim ou Reshaim. Quando todos esses 3 estão juntos numa tefilá, a tefilá sobe e ninguém sabe quem é um, quem é outro. Se você está rezando sozinho, todo mundo vai saber quem você realmente é nos portões celestiais. Mas quando você está junto, independente do que você seja, você está rezando junto e você está com kavaná, aquelas portas se abrem. Por isso que a comunidade brasileira está fazendo um projeto muito bonito agora para as grandes festas. Isso em relação tanto a cada Kadish, a criar a Torá, a leitura da Torá, como também da Amidah. O importante também a cada um de nós colocar a kavaná, procurar não conversar, sim conversar com Deus e fazer com que cada uma dessas tefilot subam para os andares superiores e assim possam ajudar cada vez mais pessoas hoje e sempre. Só coisas boas.